A não ser que você não queira envelhecer, alguma coisa aconteça, né? Eu quero ficar bem velhinho, com saúde acima de tudo. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Zéza. Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma semana, né? Mais uma. Por que a gente escolheu esse tema tão interessante que eu acho, doutor, mas que às vezes as pessoas não levam em conta, que é a questão em fraturas em idosos? As fraturas em idosos são fraturas bastante comuns e cada vez mais comum devido ao envelhecimento natural da nossa população, né? Cada vez mais nós temos pessoas com mais idade, então a fratura se torna muito incidente na nossa população. O Ministério da Saúde, em alguns casos, ele mostra que em alguns hospitais, por exemplo, tem até 60% dos internamentos são devidos a doenças relacionadas à terceira idade. Agora, doutor, nossos ossos, eles vão enfraquecendo, é isso? Com o passar do tempo, aí diz assim, a pessoa tem o osso duro, ele é idoso, mas é durão, é forte, mas por dentro o nosso esqueleto não está tão forte assim? Exato, isso é uma consequência natural do nosso organismo. O ser humano ele tem um envelhecimento, o envelhecimento ósseo vem com osteoporose, ou seja, ele vai criar uma desmineralização no osso, deixando o osso mais fraco e mais frágil, mais susceptível a fraturas. A alimentação influencia? Sim, tem uma influência bastante importante, porém, mesmo com uma boa alimentação, é provável que a pessoa na terceira idade vá ter osteoporose. E aqueles idosos que, infelizmente, também tem aquela queda na questão da vitamina D, que todo mundo fala, tem que tomar um pouquinho de banho de sol, né, logo de cedinho, mesmo criança, depois de idoso também, se expõe um pouquinho ao sol, vai fazer a diferença? Faz diferença sim. A vitamina D ela é muito importante para o metabolismo do osso. Ela participa no processo de formação de osso novo. Então, Pois não. Então ela é importante que você tenha esse período de sol. Geralmente é aquele sol ruim que os dermatologistas não gostam, mas é importante que tenha pelo menos 20 a 30 minutos de sol, de incidência solar direta sobre a pele, para se manter um bom nível de vitamina D. Uhum. Essa incidência a gente pode ter uma proteçãozinha, viu? Você pode botar um chapéuzinho para proteger o rosto, né? Mas não deixa de pegar esse sol tão bom para os nossos ossinhos. Agora, quais são as fraturas mais comuns, doutor? As fraturas mais comuns que existem na terceira idade para o idoso são fraturas do quadril, que são as mais importantes e que geralmente quase 100% são tratadas de maneira cirúrgica, ou seja, é necessário operar fraturas do quadril, seja com placas e parafusos, seja com próteses, dependendo do tipo da fratura. Existem fraturas de coluna e de punho, que são as duas que são geralmente tratamentos conservadores, com gesso ou com coletes. E existem as fraturas de ombro ou de húmero proximal, que são fraturas que, dependendo da gravidade, podem ser tratadas ou de maneira conservadora ou de maneira cirúrgica. E essas fraturas, elas ocorrem dentro de casa, no trabalho, que tem muito idoso aí que se aposentou, mas permanece trabalhando porque necessita manter as suas atividades? E geralmente as fraturas nessa faixa etária, todas elas estão associadas a traumas, a quedas. E o local de quedas mais comum no idoso é onde ele passa mais tempo, que é no ambiente domiciliar. Ele cai no banheiro, ou ele cai na sala, ou ele vai descer ou subir um batente, tropeça e cai. É muito comum. A exceção se dá por fraturas de coluna no idoso, que geralmente estão associadas à elevação de carga. Claro, na queda, quando ela cai, dobrando o seu corpo, fazendo uma flexão sobre o próprio corpo, ela quebra. Mas o elevar peso no idoso pode, dependendo do grau de osteoporose, levar a uma fratura. Doutor, existe algumas situações que envolve o idoso, por exemplo, se ele tem uma crise de labirintite e ele vai se levantar, consequentemente, às vezes ele se levanta um pouco tonto, ou então totalmente tonto e vai a essa queda. Na verdade, às vezes, ele tem essa fratura por conta já de outros problemas de saúde, né? É muito importante você comentar isso. Você tem no idoso não só o fato da osteoporose, ou seja, da fragilidade óssea, que ela quebra mais fácil, mas ele tem outras doenças associadas. A hipertensão ou hipotensão, dependendo do uso de medicação, ele pode ter, como você falou, alguma doença que vai levar ele a uma tontura, ou um labirinto, ou uma diabetes que vai criar um estado hipoglicêmico, alguma coisa, numa hipoglicemia durante uma diabetes pode acontecer, então ele vai ficar tonto, ele vai cair, vai se machucar. E olha, nessa questão de ficar tonto, de cair, se machucou, quebrou, a recuperação pode ser uma recuperação saudável, esse idoso vai continuar fazendo sua atividade ou tem algumas observações a se fazer?
Veja só, sempre que você procura tratar um idoso, você procura restabelecer a função normal dele, o dia a dia normal dele. Então, se ele anda dentro de casa ou mesmo sai de casa com frequência, a gente tenta restabelecer isso. Então, você vai operar ele para que isso aconteça. Quando você trata o paciente, seja com cirurgia ou não, depois da cirurgia você tem que tomar certos cuidados, você tem que orientar esse paciente para que essas fraturas não aconteçam de novo. Mesmo orientando, existe uma alta incidência de refratura no idoso. Então você vai orientar ele a cuidar com batente, a botar tapete de borracha no banheiro, barras de segurança, tanto para se sentar como se levantar do vaso, por exemplo, no próprio banheiro para ele se segurar e lavar o pé, ou sair se segurando para não cair. Olha, nós temos uma pergunta aqui do Anderson Silva. Ele diz o seguinte: obrigada, viu, Anderson, pela sua atenção. Bom dia para você também. Ele está na Alto da Pelônia. Obrigada pela atenção. Ele disse que o pai dele já caiu 2 vezes no mesmo ano. Se a frequência de queda já é um alerta também para outro tipo de problema. Sim, você tem que examinar esse paciente tem que ter um acompanhamento não só ortopédico, como um acompanhamento clínico e ver o que está levando ele a cair. Se é um labirinto, se é uma diabetes, se é uma pressão alta, ou se é alguma alteração cardíaca, ou se mesmo alguma alteração neurológica que possa provocar isso. Doutor, toda a queda, depois que acontece a fratura, ela vai necessitar também da fisioterapia? Geralmente sim. Geralmente sim. As fraturas, elas devem ser reabilitadas. Quando você trata cirurgicamente, esse paciente vai ter que ganhar de novo o seu movimento, a sua força, a sua capacidade de equilíbrio. E se você trata com gesso, geralmente o gesso vai levar um pouquinho de rigidez naquela articulação. Então isso deve ser reabilitado também. A fisioterapia é fundamental depois do tratamento. A Lúcia Andrade, ela está no Abolição 1. Obrigada, Lúcia, pela sua atenção. A marcha da minha vozinha mudou bastante depois que ela quebrou o fêmur. É normal? Não, o normal é que ela restabeleça a marcha normal. No entanto, existem fraturas e fraturas. Dependendo do grau de fratura, você vai fazer alguns tratamentos que eventualmente pode não levar a 100% do que era antes. A gente faz tudo aquilo que é possível, mas nem sempre a gente consegue deixar no que o Papai do Céu faz, na perfeição, né? Tem alguns idosos que se negam às vezes a usar muleta, o andajá para auxiliar, mas eles têm funções fundamentais para se restabelecer também, né? Sim, muita gente precisa de uma bengala ou de uma muleta, não só na reabilitação, mas muitas vezes para evitar uma queda ou para dividir um peso de um membro que seja mais doente. A partir de que idade a gente tem que tomar cuidado com as fraturas? Eu estava brincando com eles aos 50 anos, a gente já começa a ter um certo cuidado a mais em relação a subir, descer, a velocidade que você às vezes quer correr, mas o cuidado da fratura... A gente fala em termos de perigo para fratura quando a pessoa está numa faixa etária onde a osteoporose já se instalou. Isso vai acontecer cerca de 5 a 10 anos após o início da menopausa, ou seja, se a pessoa começou a menopausa com 50, começa a ter cuidado com 55, 60. Se ela começou com 40, aí começa com 45, 50. Então vai depender muito do estado da questão hormonal dela, pela osteoporose, e do quadro geral de saúde. Se ela tiver uma diabetes com uma idade muito precoce, ela também tem que tomar cuidado da mesma forma. Doutor, muito obrigada pela sua vinda hoje aqui na nossa terça-feira, nesse momento tão importante, que leva dicas de saúde para você que está em casa. Uma boa semana. Muito obrigado para você também. Obrigada. Agora são 7 horas e 56 minutos. Eu vou rapidinho para o intervalo e já volto com saúde e bem-estar.